Bom, então voltando aqui, o que a gente vai fazer é um exemplo ilustrando a aplicação dessa estratégia que a gente acabou de falar. Então aqui a gente tem um processo industrial, e tem várias bombas aqui, né? Mas imagina que a gente pegou essa bomba aqui, instrumentou ela entre a sucção e a descarga aqui, né? Então a gente tem um ponto 1 medindo a pressão e o ponto 2 medindo a pressão. Tá? Então o enunciado é esse daqui, né? Um sistema de bombeamento, trabalha com vazão de 1.100 metros cúbicos por hora. O diâmetro da tubulação de aspiração é 400 milímetros e da descarga 380 milímetros. O manômetro situado 0,7 metros, né, acima do eixo da bomba, indica uma pressão de 2,2 kg/força por centímetro quadrado. E um vacuômetro, né, instalado 0,25 metros abaixo do eixo da bomba, indica uma pressão de 0,3, então vácuo aqui, né? Então aqui manométrico, né, manômetro está indicando vazão manométrica, 2,2 kg/centímetro quadrado acima da pressão atmosférica, e o vacuômetro indicando 0,3 kg/força por centímetro quadrado abaixo da pressão atmosférica. Então ele quer saber a altura manométrica do sistema e metro de coluna d'água. E se o rendimento da bomba for igual a 68%, quer saber o break horsepower, né, ou potência absorvida pelo eixo da bomba. Tá? Então a gente acabou de ver essa expressão aqui, né, para energia para o head do sistema, em função das medidas de pressão, as medidas de velocidade e as medidas de altura manométrica, né? Do desnível, desculpa, entre os reservatórios 1 e 2 ali, né? E voltando lá atrás, né, na nossa definição de potência absorvida pelo eixo, né, é a potência cedida ao fluido sobre a eficiência. Então é o gama QH sobre a eficiência, né? E aí só uma conversãozinha de unidade, né? Uma das unidades de peso, né, que é o quilograma-força, que é o peso de 1 quilo de massa no nível do mar, né, onde a aceleração da gravidade é 9,807. Então, 1 quilograma-força é 9,807 newtons. Bom, a altura manométrica do sistema, nesse caso, né, como a gente tem pressões medidas, velocidades medidas e desníveis conhecidos, é obtido por essa expressão, onde tudo é medido, né? Então, convertendo aqui, né, a pressão de quilograma-força para pascal, então a gente tem essa expressão aqui, né, e centímetro quadrado para metro quadrado, então a gente fica com 215.754 pascal manométrico. E se a gente quisesse absoluto, era só somar, né, na pressão atmosférica, né, esse valor na pressão atmosférica. Então esse é o P2, né, na saída da bomba, e na entrada da bomba, que a gente tem o vácuo, né, a mesma conversão. Então 0,3 kg/força por centímetro quadrado, aí multiplica por 9.807 newton para ir para pascal e divide 10 a menos 4 para passar de centímetro quadrado para metro quadrado. E a gente fica com 29.421 pascal manométrico, né, vácuo, né? Vácuo manométrico. Então a gente tem que subtrair, né, para saber o absoluto, a gente subtrai a pressão atmosférica desse valor, então 71.579 pascal absoluto, tá? De forma geral, eu prefiro trabalhar com pressão absoluta, né? Só para não causar confusão de sinal e tudo mais. Mas, enfim, é a gosto do freguês, tá? Cada um faz da maneira que prefere. Então, o H é o ΔP, né, que a gente acabou de determinar aqui, né? P2 e P1 sobre ρg, V2 menos V1 ao quadrado, né? E a diferença de nível dos medidores, né? Z2 menos Z1. Como ele está 0,25 metros abaixo ali do eixo da bomba, então a gente assume que o eixo da bomba é a referência, né? Então aqui nessa foto, na verdade é como se esse tubo descesse um pouquinho aqui, né? E a gente assume o zero aqui no eixo da bomba, né? Tá? Então é como se ele estivesse, na verdade, um pouquinho para baixo. Então 0,25 metros abaixo do eixo da bomba. As velocidades são obtidas pela vazão, né? Então a vazão é dada, 1.100 metros cúbicos por hora. Então a gente passa de hora para segundo, né, dividido por 3.600. 1.100 sobre a 2, então a gente tem a velocidade 2.
que é o diâmetro do tubo de descarga, né, 380 milímetros. Então, o fluido escoa a 2,69 metros por segundo na descarga, e na sucção ele escoa 2,34, né? A mesma coisa, a área na sucção, 400, então a gente divide a vazão pela área, então 2,43 metros por segundo, entrando na bomba e saindo a 2,69. Então a gente acabou de determinar esses dois termos também, tá? Então, substituindo, né, aqui foi o ΔP sobre ρg, que é o V ao quadrado sobre 2G, né, delta V ao quadrado sobre 2G, e esse cara aqui é o ΔZ, né? Então aqui eu só fiz uma ordem de grandeza das coisas, né, nesse exemplo específico. A gente tem que o head demandado pela bomba, né, medido, ele precisa de ser fornecido pela bomba por causa de 25,1 metros da diferença de pressão, 0,7 metros por causa da diferença de energia cinética e 0,95 metros por causa da diferença de altura ali dos medidores. Então, o termo de pressão é o termo que mais contribui aqui para a energia fornecida pela bomba, né? Se a gente quisesse mexer em alguma coisa, né, para otimizar o processo, a gente tinha que olhar aqui, não na velocidade, né, eventualmente querer mudar o diâmetro do tubo para trazer essas velocidades para serem iguais, então isso daria pouco impacto, daria um impacto de 0,4% só. Por outro lado, qualquer coisa que a gente medisse em termos de pressão, e aqui a gente está falando de perda de carga, de nível de reservatório e tudo mais, né, isso contribui com 96% da energia que a bomba precisa fornecer. Tá? Então, a potência absorvida pelo eixo da bomba, né, é a massa específica, aceleração local da gravidade, vezes a vazão, vezes o head, né, que a gente acabou de calcular, que isso daqui é a potência absorvida, é a potência cedida ao fluido, né, idealmente a variação de quantidade de movimento angular, idealmente quanto que o torque fornecido para o volume de controle se converte em variação de quantidade de movimento angular para o fluido, idealmente. Quando a gente divide por 0,68, que é a eficiência da bomba, a gente tem qual é a potência absorvida no eixo, na realidade, né? Então, 114,65 kW. Tá? Então, se a gente tem o eixo de uma bomba aqui, né, ligado no impelidor, então, o torque que você precisa fornecer, torque vezes a velocidade angular, né, que é a potência, no eixo da bomba seria 114,65 kW. Mas só essa quantidade aqui chega efetivamente no fluido. Só essa quantidade aqui, ó, chega efetivamente no fluido, tá? Que é justamente a conversão de torque em quantidade de movimento angular. Bom, beleza. Vimos curva do sistema, vimos curva da bomba. Agora o que a gente vai fazer é juntar os dois. Tá? Então a curva do sistema, né, o que o sistema demanda, é confrontado com a curva da bomba, que é o que a bomba fornece. Né? Então aqui é a demanda, o sistema é a demanda, né? E a bomba seria a oferta, né? De energia, vamos dizer assim. Né? Demanda de energia. Tá? E o ponto de operação é sempre na interseção dos dois. Então aqui, ó, essa curva vermelhinha aqui, ó, seria a curva head sistema, que aí a gente viu, né? Ela pode ser medida ou ela pode ser calculada, aqui medida só com a planta em operação, né? Operação, e calculada você pode fazer numa etapa de projeto. Né? Certo? Então, independente de como você levantar essa curva, ela vai ter mais ou menos incerteza, né? A gente tem aqui a curva de quanto de energia que o sistema demanda em função da vazão que passa ali pelo sistema. Então, essa curvinha vermelha. E aqui a gente tem a curva head de vazão da bomba, tá? Que a gente determinou lá por todos aqueles... a gente começou lá do princípio da quantidade de movimento angular, né? Aí vimos vimos aquelas curvas
pá para frente, pá para trás, radial, e trabalhamos em cima da configuração pá para trás, né? Essa daqui, pá para trás, e todos os fatores que fazem ela adquirir essa forma não linear, né? Que são os efeitos do atrito, perda de carga, recirculação, enfim, todas os fatores que fazem com que ela adquira esse caráter não linear. Então, aonde que é o ponto de trabalho? É onde a curva do sistema, ou seja, onde a demanda encontra a oferta. Então, ela sempre vai operar nesse encontro aqui. Tá? Nunca, nessa bomba, com essa curva azul, nesse sistema com essa curva vermelha, nunca vai operar em outro ponto que não seja a interseção dos dois. Se por algum motivo, a gente vai ver isso muito em variação da curva do sistema, em variação do ponto de trabalho, né? Se por algum motivo, sei lá, se a perda de carga do sistema for maior, essa curva ela vai eventualmente ter uma característica maior assim, né? Lembra que a gente viu que a energia fornecida pelo sistema em função do head, né? Era o H estático, mais uma constante vezes a vazão ao quadrado. Então, se eu mexo nessa constante, se eu aumento a perda de carga, fecho uma válvula, por exemplo, a curva do sistema varia dessa forma aqui. E o ponto de trabalho, aqui até por sorte, né, até pegando o gancho aqui, ó, ele vai cair num ponto muito especial chamado BEP, Best Efficiency Point. É o ponto onde a eficiência da bomba, que é vermelhinha aqui, é maior. Ó. Isso daqui é o desejável, tá? Sempre desejável que a bomba opere nesse ponto em termos de eficiência energética, né? Aqui nesse caso, né, eu teria que aumentar a perda de carga para fazer ela ir para esse ponto. Eventualmente, a gente vai analisar isso com mais calma mais para frente. Não vou ficar muito tempo nessa questão, porque isso a gente vai tratar disso melhor mais para frente. Por outro lado, se a curva do head vazão da bomba, agora eu vou apagar isso daqui, se a curva head vazão da bomba mudar por qualquer motivo, né? Então a gente descer aqui, ó. A gente vai ver como que isso pode acontecer, tá? De novo, né? Se a gente descer a curva da bomba para cá, ela cai agora nessa interseção aqui, head 2, né? Que seria o head 1 aqui o head 2. Ela cai em outro local, mas é sempre o ponto de trabalho, esse QT aqui, ó. Idealmente a gente quer que seja no ponto de melhor eficiência, de maior eficiência, né? Mas vai ser sempre na interseção, tá, dos dois. E aí a gente vai ter, nesse eixo aqui, o que a gente tem? A eficiência em verde, né, a potência em lilás aqui, né, e o head em vermelho para o sistema e azul para a bomba. Tá? Então tem do sistema e da bomba aqui. Né? Então, o head do sistema e da bomba. Tá? Vermelho para o sistema, azul para a bomba. E aqui tem um ponto de trabalho. Né? Aqui que é o QT, é a vazão de trabalho, e vai ter um head de trabalho equivalente aqui, ó, HT. Tá? Então já falamos disso. Eu cheguei a comentar isso, né, que a gente não está, de forma geral, nem sempre no ponto de melhor eficiência. O ponto de melhor eficiência seria aqui, no asterisco, onde a gente teria as quantidades indicadas por um asterisco, né, a vazão no ponto de maior eficiência é a vazão asterisco, a eficiência é uma eficiência asterisco, o head é um head asterisco e uma potência asterisco. E em contraposição a um ponto eventual de trabalho, vamos dizer assim, né, que observa que a gente não está, é o exemplo que a gente está trabalhando, né, a gente não está no ponto de melhor eficiência, a gente está numa vazão de trabalho, eficiência de trabalho, head de trabalho, potência absorvida de trabalho, que não é o ponto de melhor eficiência, mas nem sempre isso é possível, tá? Se a eficiência for, de fato, uma preocupação maior, né, se for o driver do projeto, então ela tem que ser selecionada, ou uma nova bomba tem que ser projetada, de forma que o ponto de operação é o mais perto possível do ponto de máxima eficiência. A gente vai ver como variar a curva do sistema e da bomba para fazer isso eventualmente. Tá? Vou passar uma boa parte do curso vendo isso. A gente vai ver como calcular, mas isso daqui é o seguinte, ó. São curvas head e vazão da bomba, então cada curva verde aqui, aqui é o head, né? Tá aqui, ó, pequenininho, e aqui é a vazão em barris por dia. Isso daqui é de uma empresa de petróleo, Baker Hughes. E aí essa curva é porque esse tipo de bomba, aquela que eu até mostrei para vocês várias vezes, né, a bomba centrífuga submersa, então a gente tem aqui o poço,
e aí ela entra lá dentro num tubo, né? Então, esse tipo de bomba, ela é versátil e ela permite, e quase todas as bombas, na verdade, mesmo essas de casa, ela só não tem um inversorzinho de frequência. Mas a grande maioria das bombas permite que você varie a frequência de rotação do motor elétrico, então está aqui a frequência, 60 Hz, 80 Hz, 90 Hz. Varia a frequência e com isso a gente vai ver como determinar essa variação aqui, variar a curva ré de vazão da bomba, em função da frequência, tá? E aí a gente tem aqui a faixa de operação, né? A gente vai ver isso com cuidado mais para frente, mas aquilo que eu falei extensivamente na parte de curva teórica de bomba, né? Para cada rotação a gente tem uma faixa de operação por causa daquele desequilíbrio, né? Para não desequilibrar radialmente o impelidor, para a gente ter aquela distribuição de força na medida que o fluido sai do impelidor, né? Enfim, uma série, a entrada ser tangente às pás, aquela série de motivos que eu fui marcando ao longo de curva de bomba, né, ao longo das curvas teóricas da bomba, que fazem com que a bomba tenha uma faixa de operação, tá? Ela não pode operar nem para cá e nem para cá, ela tem que estar nessa faixa aqui, a 90 Hz, nessa faixa a 80 Hz, nessa faixa a 70 Hz. Tá? E essa curva vermelhinha aqui seria o ponto de maior eficiência, né? E aí ele está dando aqui quanto de potência por estágio, porque essas bombas normalmente são de múltiplos estágios, no ponto de melhor eficiência. Então, cada estágio da bomba, por exemplo, aqui, né, a 90 Hz, ela precisa de 1,2 HP. Nesse caso aqui da vazão de 1.700 barris por dia, ela fornece um head de 59 pés. Tá? Então, assim mais ou menos que a gente lê essas cartas, tá? Com a curva ré de vazão variando aqui em função da velocidade de rotação. E aí, só chamando a atenção, né, que existem alguns tipos de curva que tem esse comportamento ré de vazão, onde a gente confronta agora a curva do sistema, né, para a curva da bomba. Então, isso daqui é uma situação especial. Algumas bombas apresentam essa característica, não é muito desejável, porque existem dois pontos de operação, dois locais de operação, né, que a bomba fica procurando, né? Se ela sempre, isso é uma, vamos dizer assim, uma consequência da vida. A bomba ela busca o ponto de operação como uma questão de balanço de energia. Isso aqui não é forçado, isso é natural, né? Isso acontece de forma natural. A bomba vai estar operando no ponto de energia que ela demanda, né? Que o sistema demanda. E aqui o sistema demanda 2 pontos de energia, então a bomba pode ficar indo de um lado para o outro de forma muito instável. Existem algumas aplicações, eu realmente nunca, eu só li uma vez que isso daqui é uma aplicação que o impelidor é altamente eficiente, foi até onde eu entendi, né? Esse tipo de configuração aqui, essa curva com 2 pontos de operação, ela pode fornecer uma eficiência muito alta para a bomba, né? Um impelidor altamente eficiente, mas que tem que ser evitado por causa desse problema de instabilidade, tá? De forma geral, os catálogos de bomba não têm eu nunca vi no catálogo esse comportamento, tá? Só para vocês ficarem ligados se algum dia vocês se confrontarem com isso. Então, né, como é que é a seleção de bomba, né? Então, com a linha no local instrumentada, que é esse caso que a gente viu, né, os medidores de pressão e vazão na sucção e na descarga, a gente simplesmente mede diferença de pressão, diferença de velocidade, eventualmente, né, se tiver ZB, aqui é BIA, tá? Cuidado, tá? Aqui é ZB, menos EA, tá? ZB menos EA. Então, se eventualmente a gente quiser saber a diferença de altura aqui, né, ΔH, que seria o ZB menos EA, se tivesse um desnível muito acentuado, né, então a gente teria instrumentado aqui, com a linha no local instrumentada, a gente, a partir das medidas, lembra, né, a gente determina todos os termos de energia na sucção, a partir da medida de sensores localizados na sucção, a gente caracteriza toda a linha de sucção, e sensores localizados na descarga, a gente caracteriza toda a linha de descarga. Então, com a linha no local instrumentada, a gente levanta a curva do sistema dessa forma, né, onde o VT é a vazão. Então, se
a velocidade é a vazão sobre a área, então se a área não mudar e os dois instrumentos estiverem aproximadamente no mesmo nível, a gente simplesmente pode levantar a curva do sistema fazendo a medida da diferença de pressão. Tá? E aí a gente levanta a curva do sistema, né, vai no catálogo, por exemplo, para um ponto. Se fosse a sua casa, por exemplo, que você quer dimensionar, você quer analisar a curva head vazão da sua casa. Você pode simplesmente, a gente vai ver no final da aula que se a bomba está no lugar, eventualmente nem precisa desse processo, porque a bomba ela tem uma curva head vazão muito estável, vamos dizer assim, né? Então é possível, e como a gente está vendo, né, que a curva head vazão da bomba vai estar sempre em cima da curva head vazão do sistema, basta saber o head da bomba, que a gente sabe a vazão do sistema, desculpa, basta saber a vazão que está passando por ali, né? Você medir a vazão, por exemplo, uma torneirinha, você pega uma torneira ou mede quanto tempo a sua caixa d'água precisa encher. A gente vai ver isso no final da aula. Então, se a gente tem a vazão de trabalho, a gente sabe o head da bomba e do sistema. Tá? Então, a gente, eventualmente, com tudo no lugar, a gente pode ter uma medida de pressão para saber, para comparar com a medida que a gente está tendo, mas é possível medir também a vazão do processo. Tá? Então, o que eu quero dizer aqui é que se eu tenho uma medida de pressão na descarga e na sucção, eu tenho que caracterizar, e eu sei a minha vazão, né? A minha vazão de processo, sou eu que defino. Então, eu tenho tudo caracterizado. A vazão de trabalho, o head de trabalho, eu vou no catálogo e vejo uma bomba que estivesse o mais perto possível, né? A gente idealmente quer que essa bomba, né? Ou que esse ponto vermelhinho estivesse aqui, ou escolher uma bomba que tenha esse outro comportamento de curva eficiência vezes o head, né? Que o máximo dele seja ali no ponto vermelhinho, que aqui seria o ponto de máxima eficiência para essa bomba. Aqui seria a bomba 1, né? E aqui seria a bomba 2. A gente ficaria, eventualmente, com a bomba 2, se a eficiência fosse uma preocupação importante no nosso processo. Agora tem que tomar cuidado, né? Se ela for mais eficiente e consumir muito mais, é melhor ficar com uma bomba ineficiente que consome menos, apesar dela não estar no ponto de melhor eficiência. Essa análise tem que sempre ser feita, né? Agora, quando a gente tem uma linha no local sem instrumento, então a gente não consegue analisar, não consegue saber, né, quantificar as perdas de carga, ou na fase de projeto, que aí não tem muito como você quantificar as perdas de carga, não tem jeito, a gente tem que calcular, né? Tem que ir para o papel, né, ou para o computador, e levantar essa curva daquela maneira que eu falei anteriormente, né? Sabendo as pressões na descarga e na sucção, as diferenças de altura da descarga e da sucção, estimando as perdas de carga, né, e estimando as vazões. Então, a gente vai ter, eventualmente, um ponto de trabalho que a gente quer, mas a gente tem uma curva também, né? Tá? E aí a gente vai de novo, né? Se a nossa vazão pretendida, digamos que seja no Q4 aqui, que é aí o que a gente está falando ali, que é o QT, né? Então, a gente tem que procurar uma bomba. A gente vai lá, a gente tem esse head aqui pretendido, né? Então, a gente teria essa vazão de trabalho, a gente tem que procurar uma bomba, aquilo que a gente estava falando, né? Que seja o mais perto possível do ponto de máxima eficiência, ou uma que consoma menos energia, né? Tá? Então, aqui a linha sem instrumento ou na fase de projeto. Tá? Aí, o que eu vou fazer aqui agora? É resolver um exemplo. Eu peguei um caso lá do catálogo da Schneider, que tem na internet, e peguei esses catálogos de bombas que tem na internet, eles mostram como dimensionar, né, como selecionar as bombas. Então eu peguei esse catálogo e claro que eles não entram nesses detalhes de energia, de teorema do transporte de Reynolds. Eles desenvolveram já soluçõezinhas fechadas, porque de forma geral é tubo de PVC, de forma geral você tem os joelhos com a perda de carga, vamos dizer assim, bem estabelecida, entre aspas, né, para tubos de PVC, de grandes fabricantes. Então, na verdade, a gente vai ver aqui que até é uma maneira bem
rudimentar, né, de levar em conta as perdas de carga localizadas, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei esse exemplo do catálogo e vamos resolver esse exemplo usando os nossos conceitos que a gente aprendeu aqui no curso e comparar com a solução que foi dada lá no catálogo, tá? Então, o problema é esse aqui, ó. Você tem um poço artesiano, eventualmente, né? E uma bomba, uma válvula de pé ali, e ela tem que bombear a água lá para a caixa d'água, no alto da casa. Aí você tem diversas seções retas aqui de 3, de meio metro, de 3 metros, diversas curvas aqui, né? Uma configuração bem típica de instalação de bomba, né? É uma bomba centrífuga aqui, né? E aí o objetivo é encher a caixa d'água. Tá? E aqui a equação da energia. E a gente vai ver como que é feita essa seleção. Isso daqui é uma tabelinha de seleção de bomba, né? E aqui a gente vai ver como que a gente lê essa tabela, né? Então, basicamente, a gente determina a altura manométrica total, e aí a gente vê, para vários valores de altura manométrica, qual é a vazão que a bomba fornece. Então, aqui, por exemplo, para 11 metros, digamos que esse processo aqui tenha 11 metros de ΔH, né? De metro de coluna d'água, da energia que a bomba necessita para bombear o fluido lá para cima. Essa bomba aqui, BC98, com um motor de 1/3 de cavalo, ela vai fornecer uma vazão de 3 metros cúbicos por hora. Se a gente pegasse a mesma série com a potência de meio cavalo, ela ia fornecer 3,9 metros cúbicos por hora, maior, né? Eu tinha 0,33 cavalos aqui, agora eu tenho 5. Meio, desculpa. 0,33, aqui embaixo é meio cavalo. Então o que a gente precisa saber é levantar a curva aqui, saber qual head que esse sistema precisa e saber, né, a vazão que a gente quer e escolher a bomba. Vamos resolver esse exercício, então. Bom, aqui são outros modelos de bomba, né, para outros heads. Aí é uma questão de olhar no catálogo. Aqui, nesse caso, não é uma curva, né, são tabelas, então tem vários fabricantes que fornecem em função da tabela, né, tá? Em função de tabela e não de gráfico. Então, o trabalho é a gente calcular qual é o head que o nosso processo está demandando e confrontar com a vazão que a gente quer. E aí selecionar a bomba. Então, aqui, por exemplo, se eu marquei 11 aqui, que a gente vai ver que é mais ou menos 11 metros essa perda de carga. Se fosse essa bomba aqui, ó, essa bomba BCR 2000, um motor de 1/4 de cavalo forneceria 2 metros cúbicos por hora, de 1/3, 2,5, e de meio cavalo, 3 metros cúbicos por hora, tá? Certo? Então vamos lá, vamos resolver esse problema aqui, né? Então a gente tem aqui o head, seria pressão na sucção, né? Aqui fazendo cálculo, né? Considerando que a gente não tem nenhuma medida aqui, ó, de pressão nem de velocidade em nenhum ponto da bomba. Se você adicionar lá na sua casa, você pode usar aquelas equações que a gente descreveu com a linha instrumentada. Então a gente tem a diferença de pressão, né? Então, ó, dimensione a bomba, por exemplo, abaixo. Talvez a gente comece hoje e termine semana que vem, porque falta 10 minutos. Mas tudo bem. Aí a gente relembra até onde a gente foi hoje. Então, olha só, o problema é esse, né? Dimensione a bomba, por exemplo, abaixo, sabendo que o tubo é de 1 polegada, de PVC novo, e que na linha existam 6 joelhos. Deixa eu fazer a introdução ao exemplo, e aí na semana que vem, só para não ficar muito quebrado, tá? Falar algumas coisas introdutórias aqui, na semana que vem a gente termina o exemplo. Então, ó, o que a gente quer? Dimensionar a bomba, por exemplo, abaixo, né? Então tem essa bomba, sabendo que o tubo é de 1 polegada de PVC novo, é assim que está o exemplo aí do catálogo, né? E que na linha existam 6 joelhos de 90, que são esses aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma válvula de pé, que é essa daqui de baixo. A válvula de pé, normalmente, para não deixar que o líquido que esteja aqui na linha desça, e aí a bomba ela não pode começar a operar sem líquido, porque ela não desenvolve head o suficiente para criar uma depressão aqui na sucção se tiver ar. Ela só vai criar uma depressão aqui, uma energia suficiente para succionar o líquido se tiver água, né? A gente viu que a variação da quantidade de movimento angular, que o torque do eixo, ele aumenta muito a variação da quantidade de movimento angular para o fluido com a massa específica maior, né? Se a massa específica for baixa, como é o ar, a depressão criada aqui não vai ser suficiente para elevar
o fluido que está ali embaixo na sucção. Então, de forma geral, a bomba centrífuga tem que começar operando com água, tá? Então tem uma válvula de pé para garantir que a água não desça, né? Que a bomba esteja sempre cheia de líquido. Duas curvas de 45, que são essas aqui, ó, estão ali no chão, né? E que você tem uma caixa d'água de 1.000 litros que deve ser preenchida em 1 hora. O que é essa especificação aqui? Na sua casa, se você consumir mais água do que o que a bomba consegue encher, a bomba não vai encher nunca, né? Então a gente tem que dimensionar a bomba de forma que ela forneça uma vazão exagerada aqui na entrada, para a gente garantir que nunca aconteça o caso da gente consumir mais do que a bomba consegue fornecer para a caixa d'água. Então, por isso que eu botei aqui consumo exagerado. Isso é uma demanda de cada um, né? Se a sua caixa d'água tiver 5.000 litros, ou sei lá, um prédio, né, que tem um sistema de caixa d'água, e o consumo for muito grande, a bomba tem que garantir que as caixas d'água estejam sempre cheias, numa condição crítica de demanda. Então é isso que vai dizer, né, ou essa que vai ser o seu limitante de vazão. Então o que a gente vai fazer na aula que vem, né, é pegar a equação da energia, aplicar entre o reservatório de sucção. Então lembra, né, o nosso ponto S é no nível do reservatório de sucção, e o ponto D é no nível do reservatório de descarga. Vai aplicar essa equação da energia aqui, com os termos de pressão, velocidade e diferença de altura, né, e calcular todas as perdas de carga, onde as perdas de carga distribuídas são dadas por essa expressão. Aí, dependendo de como você escrever a equação, né, aqui, como tem o G aqui na equação da energia, a gente não vai usar essa forma, né? Vai usar essa forma aqui. E a potência absorvida no eixo, né, é a potência cedida ao fluido sobre a eficiência, tá? E o RED dado em metro. E aqui a gente vai abrir o catálogo da Schneider, dar uma olhada, né, em como que é apresentado, algumas características, como que ele mostra de forma simplificada, como que dimensiona esse projeto e como que a gente vai fazer aqui usando a nossa expressão de energia, tá? Beleza? Então, só para não ficar muito quebrado aí, faltam 5 minutos para acabar a aula, eu vou terminar aqui. Se tiver alguma pergunta aí, alguma dúvida, se alguém quiser